Tudo bom, galera? Aqui é o Jorge, eu sou professor de História e você está assistindo o História com o Jorge, o canal onde a gente joga videogame e fala de fatos históricos bacanas. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando do Kingdom Come Deliverance, o jogo da Warhorse Studios, lançado no início desse ano, e dessa vez a gente vai falar sobre igrejas. Tem alguns pontos interessantes para a gente discutir aqui. O primeiro deles é a igreja enquanto prédio, aquela construção que está lá enfiada no meio de alguma cidade ou no meio de uma pequena vila medieval. Segundo ponto é focado em cima das diferenças entre o estilo de arquitetura românico e o estilo gótico. E o terceiro ponto tem a ver com o papel de coesão social que a igreja teve durante a Idade Média. Então, ela vai trabalhar em cima de cemitérios, em cima de afrescos, em cima da própria liturgia da missa e de como isso promoveu um determinado conjunto de ideias, beleza? Então, aperta o seu cinto aí, se segura na cadeira e partiu aula de história, galera! Eu queria começar pela igreja construção, essa aqui que a gente está vendo. Eu estou na vila de Ushitz, ou Uzitz, não sei. Bom, essa daqui no cantinho do mapa aí para a galera que está jogando poder visitar depois. E essa igreja aqui está sob reforma e ela claramente tem uma questão aí de arquitetura românica, né? Você vê que ela é um prédio relativamente baixo, bastante largos, parede muito espessa, aquela cara meio de fortaleza. Isso é um contraste muito grande com a arquitetura gótica que vai surgir depois, onde você tem igrejas mais verticalizadas, vamos dizer assim, com arcos e com outras coisas muito, muito sofisticadas mesmo, especialmente sobre as portas de entrada, tem o pórtico, tem uma série de coisas lá. Então, isso aí mata a questão do prédio. Sobre a igreja, a instituição social, eu falo disso no finalzinho. Vamos aproveitar que a gente está do lado do cemitério para a gente dar uma olhada. Deixa eu subir aqui. Bom, enquanto eu vou dando uma olhada no cemitério, a gente está vendo ali o padre treinando. É um padre que dentro do jogo o cara teria sido guerreiro ou alguma coisa assim, quando mais jovem. E a gente pega algumas missões com ele, tem algumas missões bem legais sobre investigação de bruxaria e tal, mas vamos embora. Então, o cemitério, coisas que a gente está vendo aqui. O cemitério vem da palavra grega koimeterium e vem do latim também, que é basicamente a mesma coisa, mas é koimeterium, com E em vez de I, e significa local de dormir, ou às vezes você vai ver a tradução local de descanso. E até por volta do século X, mais ou menos, você vai ter mortos que vão ser enterrados do lado de fora da cidade. Então, tá vendo essa mureta aqui ou essa mureta de galhos de árvore aqui. Então, a gente enterraria pessoas nos campos afastados da cidade aqui. E aí tem uma separação simbólica e física dos corpos dos vivos e dos mortos. Mas a partir do século X a gente tem algumas mudanças, inclusive doutrinárias aí, que vão fazer os mortos serem enterrados perto da igreja, em terra consagrada, inclusive, em terra que foi benzida. Então você vai ter esses pedaços aqui com covas bastante simples aqui e outras muito mais sofisticadas do lado de cá. E convém lembrar que a proximidade com o prédio é um indicador social e a qualidade dessa cobertura em volta aqui também. Eu já dei uma olhada aqui antes da gravação, muito, muito infelizmente, esses pedaços aqui que provavelmente teriam alguma coisa escrita dentro do jogo não tem, mas o ponto é essas peças aqui seriam marcadores sociais e culturais bem interessantes aí, porque você ia ter coisas como, deixa eu catar o dente de leão ali, coisas como símbolos religiosos ou símbolos nacionais ou uma bandeira, talvez um pedaço de poema, o título de alguém, será conde, duque, barão, qualquer coisa assim, mas seguro dizer que se você fosse uma pessoa muito importante nessa comunidade, você ia acabar num túmulo dessa categoria aqui. Você vê que esse aqui é bem mais sofisticado do que os outros.
Então seria gente de muito prestígio. Se você fosse um cara assim, figurão, assim, jet set mesmo, você ia ser enterrado dentro da igreja. Às vezes você vai ter algumas igrejas com as coisas parecendo gavetas nas paredes e algumas com tipo uns armários ou coisas perto do altar. Mas enfim, vamos pro lado de dentro aqui. A gente vai entrar pela porta lateral e logo de cara a gente já tem uma série de afrescos aqui. O afresco é uma técnica de pintura onde você passa argamassa na parede e com a argamassa ainda molhada você aplica tinta fresca misturada com água. E aí quando o conjunto seca, ela fica com essa cor aqui. Daí que, vamos dizer assim, o reboco com enormes aspas, ou a forração da parede e a tinta ficam inseparáveis. Dá pra gente ver que tem duas camadas aqui. Ó. A gente tem tijolo de pedra e a camada de argamassa com a tinta por cima. Aqui a gente tem a imagem de Jesus Cristo. E, enfim, vão aparecer várias cenas bíblicas aqui, ou então de governantes registrados nas paredes de basicamente qualquer igreja. Aqui, por exemplo, tem uma cena dos 3 reis magos, né, entregando presentes para o menino Jesus logo após seu nascimento. Então tá aí mais um exemplo de passagem bíblica. E tem algumas coisas bem legais aqui, porque a maioria da população vai ser completamente analfabeta, né? O padre vai celebrar a missa em latim, de costas para as pessoas, e não sobra muita coisa para fazer. Enfim, a igreja vai acabar sendo às vezes até local de comércio, ela serve muito mais de marcador social, ou de encontro de coesão social naquela comunidade. Talvez isso fique até emparelhado com a questão religiosa. E isso aqui é muito comum, queria chamar atenção para esse aqui, porque tem a ver um pouco com as minhas memórias de infância de igrejas católicas, que é os passos da Via Crucis, né, dos momentos finais de Jesus Cristo e a crucificação e tal. Então você tem Última Ceia, aqui o beijo de Judas, depois é feita a denúncia, Jesus crucificado, Jesus morto, sendo sepultado, tudo mais. Isso tudo porque essas imagens aqui em torno vão servir, vamos dizer assim, como uma forma de educar esse público fiel, visualmente falando, né? E por último, para a gente fechar, questões da igreja enquanto instituição. A gente precisa lembrar que ela vai ser um centro religioso e comunitário, né? Ela é um ponto um ponto de encontro, um ponto de comunhão também. E tem um lado de controle social aí, com culto à divindade, com rituais, festas, feriados, período de jejum e por aí vai. As igrejas geralmente vão ser dedicadas ao santo padroeiro, e o prestígio de cada uma delas é diretamente relacionado às relíquias que ela possui ou não possui. Inclusive, esse lance das relíquias vai ser bastante criticado quando a gente chegar na Reforma Protestante, lá em 1517, lá no Lutero e tudo mais. Mas a igreja também faz uma fusão entre uma série de costumes que são pagãos, né, e uma série de outros costumes cristãos nascentes. O mais interessante que eu acho aí é como ela vai transformando determinados feriados em dias santos. Então a gente tem todos aqueles solstícios, Mardi Gras, jejuns, Fogueira de Beltane, o Walpurgis, Saturnália, Todos os Santos, essas coisas todas vão sendo pouco a pouco fundidos, vamos dizer assim, ao calendário litúrgico oficial. E uma última coisa aqui, vou ficar olhando aqui o padre treinando aí, enquanto eu falo disso bem rapidinho, é que, ao contrário do que as pessoas pensam, né, aquela questão da igreja como a detentora da Idade das Trevas, ou a instituição que causou a Idade das Trevas, bom, isso é uma balela gigantesca, né, porque a igreja, na verdade, vai fazer a preservação de textos greco-romanos, né, da Antiguidade Clássica, e vai passar isso adiante via monges copistas nos mosteiros, com a produção não só de bíblias, mas com a cópia de várias obras. Essas cópias, inclusive, vão ser geralmente anônimas, porque a questão da autoria aparece só no Renascimento, né? Mas, enfim, depois acho que cabe fazer um vídeo aí em outro momento só sobre a suposta Idade das Trevas e por que não tem trevas afinal, né? Mas vou ficando por aqui, simbora pro fecho e padre treinando. Tchau, tchau.
Bom, galera, por enquanto eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele aí e deixa um feedback aqui embaixo. Às vezes, se você tem outros jogos para sugerir ou outros temas históricos, sou todo ouvidos, de repente isso vira um vídeo mais para frente. Você pode se inscrever no canal clicando bem aqui. E você pode ver outros vídeos de Idade Média aí do Kingdom Come desse lado da tela. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Jorge. Se cuida aí, galera. Racha de estudar e até mais.